Dos prazos da prescrição. Artigo 205. A prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Artigo 206. Prescreve. Parágrafo 1º. Em 1 ano. Inciso 1. A pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. Inciso 2. A pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele contado o prazo. A. Para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza com a anuência do segurador. B. Quanto aos demais seguros da ciência do fato gerador da pretensão. Inciso 3. A pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos pela percepção de emolumentos, custas e honorários. Inciso 4. A pretensão contra os peritos pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital de sociedade anônima contado da publicação da ata da Assembleia que aprovar o laudo. Inciso 5. A pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. Parágrafo 2º. Em 2 anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem. Parágrafo 3º. Em 3 anos. Inciso 1. A pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Inciso 2. A pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. Inciso 3. A pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias pagáveis, em períodos não maiores de 1 ano com capitalização ou sem ela. Inciso 4. A pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Inciso 5. A pretensão de reparação civil. Inciso 6. A pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição. Inciso 7. A pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto contado o prazo. A. Para os fundadores da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima. B. Para os administradores, ou fiscais da apresentação, aos sócios do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembleia geral que dela deva tomar conhecimento. C. Para os liquidantes da primeira assembleia semestral posterior à violação. Inciso 8. A pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial. Inciso 9. A pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. Parágrafo 4º. Em 4 anos, a pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas. Parágrafo 5º. Em 5 anos. Inciso 1. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Inciso 2. A pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários contado o prazo da conclusão dos serviços da cessação dos respectivos contratos ou mandato. Inciso 3. A pretensão do vencedor para haver do vencido o que dispendeu em juízo. Dos prazos da prescrição. Artigo 205. A prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Artigo 206. Prescreve. Parágrafo 1º. Em 1 ano. Inciso 1. A pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. Inciso 2. A pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele contado o prazo. A. Para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza com a anuência do segurador. B. Quanto aos demais seguros da ciência do fato gerador da pretensão. Inciso 3. A pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos pela percepção de emolumentos, custas e honorários. Inciso 4. A pretensão contra os peritos pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital de sociedade anônima contado da publicação da ata da Assembleia que aprovar o laudo. Inciso 5. A pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. Parágrafo 2º. Em 2 anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem. Parágrafo 3º. Em 3 anos. Inciso 1. A pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Inciso 2. A pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias.
Inciso 3. A pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias pagáveis, em períodos não maiores de 1 ano com capitalização ou sem ela. Inciso 4. A pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Inciso 5. A pretensão de reparação civil. Inciso 6. A pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição. Inciso 7. A pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto contado o prazo. A. Para os fundadores da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima. B. Para os administradores ou fiscais da apresentação, aos sócios do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembleia geral que dela deva tomar conhecimento. C. Para os liquidantes da primeira assembleia semestral posterior à violação. Inciso 8. A pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial. Inciso 9. A pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. Parágrafo 4º. Em 4 anos, a pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas. Parágrafo 5º. Em 5 anos. Inciso 1. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Inciso 2. A pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços da cessação dos respectivos contratos ou mandato. Inciso 3. A pretensão do vencedor para haver do vencido o que dispendeu em juízo. Dos prazos da prescrição. Artigo 205. A prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Artigo 206. Prescreve. Parágrafo 1º. Em 1 ano. Inciso 1. A pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. Inciso 2. A pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele contado o prazo. A. Para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza com a anuência do segurador. B. Quanto aos demais seguros da ciência do fato gerador da pretensão. Inciso 3. A pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos pela percepção de emolumentos, custas e honorários. Inciso 4. A pretensão contra os peritos pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital de sociedade anônima, contado da publicação da ata da Assembleia que aprovar o laudo. Inciso 5. A pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. Parágrafo 2º. Em 2 anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem. Parágrafo 3º. Em 3 anos. Inciso 1. A pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Inciso 2. A pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. Inciso 3. A pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias pagáveis, em períodos não maiores de 1 ano com capitalização ou sem ela. Inciso 4. A pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Inciso 5. A pretensão de reparação civil. Inciso 6. A pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição. Inciso 7. A pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto contado o prazo. A. Para os fundadores da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima. B. Para os administradores ou fiscais da apresentação, aos sócios do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembleia geral que dela deva tomar conhecimento. C. Para os liquidantes da primeira assembleia semestral posterior à violação. Inciso 8. A pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial. Inciso 9. A pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. Parágrafo 4º. Em 4 anos, a pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas. Parágrafo 5º. Em 5 anos. Inciso 1. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Inciso 2. A pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços da cessação dos respectivos contratos ou mandato.
Inciso 3. A pretensão do vencedor para haver do vencido o que dispendeu em juízo. Dos prazos da prescrição. Artigo 205. A prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Artigo 206. Prescreve. Parágrafo 1º. Em 1 ano. Inciso 1. A pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. Inciso 2. A pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele contado o prazo. A. Para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza com a anuência do segurador. B. Quanto aos demais seguros da ciência do fato gerador da pretensão. Inciso 3. A pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos pela percepção de emolumentos, custas e honorários. Inciso 4. A pretensão contra os peritos pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital de sociedade anônima contado da publicação da ata da Assembleia que aprovar o laudo. Inciso 5. A pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. Parágrafo 2º. Em 2 anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem. Parágrafo 3º. Em 3 anos. Inciso 1. A pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Inciso 2. A pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. Inciso 3. A pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias pagáveis, em períodos não maiores de 1 ano com capitalização ou sem ela. Inciso 4. A pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Inciso 5. A pretensão de reparação civil. Inciso 6. A pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição. Inciso 7. A pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto contado o prazo. A. Para os fundadores da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima. B. Para os administradores, ou fiscais da apresentação, aos sócios do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembleia geral que dela deva tomar conhecimento. C. Para os liquidantes da primeira assembleia semestral posterior à violação. Inciso 8. A pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial. Inciso 9. A pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. Parágrafo 4º. Em 4 anos, a pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas. Parágrafo 5º. Em 5 anos. Inciso 1. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Inciso 2. A pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários contado o prazo da conclusão dos serviços da cessação dos respectivos contratos ou mandato. Inciso 3. A pretensão do vencedor para haver do vencido o que dispendeu em juízo. Dos prazos da prescrição. Artigo 205. A prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Artigo 206. Prescreve. Parágrafo 1º. Em 1 ano. Inciso 1. A pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. Inciso 2. A pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele contado o prazo. A. Para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza com a anuência do segurador. B. Quanto aos demais seguros da ciência do fato gerador da pretensão. Inciso 3. A pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos pela percepção de emolumentos, custas e honorários. Inciso 4. A pretensão contra os peritos pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital de sociedade anônima contado da publicação da ata da Assembleia que aprovar o laudo. Inciso 5. A pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. Parágrafo 2º. Em 2 anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem. Parágrafo 3º. Em 3 anos. Inciso 1. A pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos.
Inciso 2. A pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. Inciso 3. A pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias pagáveis, em períodos não maiores de 1 ano com capitalização ou sem ela. Inciso 4. A pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Inciso 5. A pretensão de reparação civil. Inciso 6. A pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição. Inciso 7. A pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto contado o prazo. A. Para os fundadores da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima. B. Para os administradores ou fiscais da apresentação, aos sócios do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembleia geral que dela deva tomar conhecimento. C. Para os liquidantes da primeira assembleia semestral posterior à violação. Inciso 8. A pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial. Inciso 9. A pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. Parágrafo 4º. Em 4 anos, a pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas. Parágrafo 5º. Em 5 anos. Inciso 1. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Inciso 2. A pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços da cessação dos respectivos contratos ou mandato. Inciso 3. A pretensão do vencedor para haver do vencido o que dispendeu em juízo. Dos prazos da prescrição. Artigo 205. A prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Artigo 206. Prescreve. Parágrafo 1º. Em 1 ano. Inciso 1. A pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. Inciso 2. A pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele contado o prazo. A. Para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza com a anuência do segurador. B. Quanto aos demais seguros da ciência do fato gerador da pretensão. Inciso 3. A pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos pela percepção de emolumentos, custas e honorários. Inciso 4. A pretensão contra os peritos pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital de sociedade anônima contado da publicação da ata da Assembleia que aprovar o laudo. Inciso 5. A pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. Parágrafo 2º. Em 2 anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem. Parágrafo 3º. Em 3 anos. Inciso 1. A pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Inciso 2. A pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. Inciso 3. A pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias pagáveis, em períodos não maiores de 1 ano com capitalização ou sem ela. Inciso 4. A pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Inciso 5. A pretensão de reparação civil. Inciso 6. A pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição. Inciso 7. A pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto contado o prazo. A. Para os fundadores da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima. B. Para os administradores ou fiscais da apresentação, aos sócios do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembleia geral que dela deva tomar conhecimento. C. Para os liquidantes da primeira assembleia semestral posterior à violação. Inciso 8. A pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial. Inciso 9. A pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. Parágrafo 4º. Em 4 anos, a pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas. Parágrafo 5º. Em 5 anos. Inciso 1. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
Inciso 2. A pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato. Inciso 3. A pretensão do vencedor para haver do vencido o que dispendeu em juízo.